Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. E este é o 49º episódio do Em Construção, no qual iremos falar sobre integração do trabalho padronizado e do controle da produção para apoiar o planejamento e controle baseados na localização. Nós sabemos que a adoção da Lean Construction aumentou o nível de inovação no setor da construção, ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Entre os métodos e práticas de gestão da produção desenvolvidos para esse setor, podem se destacar o sistema Last Planner System, o projeto do sistema de produção e o planejamento e controle baseado em localização. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Quais são os desafios e as oportunidades na aplicação dessa temática para a área da construção civil? Para falar sobre esse assunto, está presente conosco a Fabiana Bonesse De Luca, que é engenheira civil e mestre em engenharia no NORI URGS. Ela é engenheira de planejamento, orçamento e controle, consultora da LD Consulting no Brasil, atuando no Brasil e Chile, e possui 12 anos de experiência profissional em incorporadoras e construtoras de grande e médio porte, nas áreas de planejamento, orçamentação e controle de prazo e custo de obras residenciais, comerciais, hotéis, loteamentos e obras industriais. E possui 3 anos de experiência em implementação de práticas da Lean Construction. Possui conhecimento em planejamento e controle da produção, sistema Last Planner, gestão visual, ferramentas avançadas Lean e gestão de custos. Fabiana, compartilha um pouco mais sobre a tua formação e experiência profissional. Eu falei um longo currículo aqui, né? Mas eu tenho certeza que você tem muito mais aí para nos contar. Tá certo. Bom, olá a todos. E, primeiramente, Tatiana, eu gostaria de agradecer o convite, né? Essa oportunidade de estar aqui conversando sobre o assunto. É uma imensa satisfação para mim, né, falar sobre temas relacionados à Lean Construction. Então, falando brevemente da minha formação, sou engenheira civil, formada em 2015 pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi durante o meu período da graduação que eu tive o meu primeiro contato com a área de gestão da construção, quando eu fui bolsista, então, de iniciação científica dentro do NORI, que é um núcleo de pesquisa, né, o núcleo orientado para a inovação da edificação, e uma referência, tanto nacional quanto internacional, quando o assunto é sobre Lean Construction, né? Então, ali eu comecei essa introdução acadêmica junto, onde eu conheci tudo sobre Lean Construction. E onde também despertou em mim o desejo de me especializar e me aprofundar também na área. Eu sempre busquei conciliar a academia com o mercado de trabalho, porque eu entendo que a gente pode potencializar muito os resultados e podemos potencializar a prática, né, através de uma sólida formação teórica. Então, a minha carreira profissional, ela iniciou ainda no período da graduação, dentro de uma incorporadora de nível nacional, de grande porte. Essa incorporadora, ela já aplicava há muitos anos alguns conceitos e práticas da produção enxuta, e foi ali que durante 5 anos eu pude experimentar na prática a aplicação de algumas ferramentas Lean também, dentro da área de planejamento, controle e orçamentação de obras. Depois disso, eu segui atuando na incorporação imobiliária também, em empresas de médio e pequeno porte, sempre nos setores de planejamento e orçamentação, implementando esses setores dentro dessas empresas menores. Foi em 2019 que eu retornei para o NORI, para fazer, então, o meu mestrado, e dali resultou a minha dissertação, que abordou o tema de uma prática Lean avançada para o contexto da construção civil, que é o trabalho padronizado. E desde então, desde 2019, 2020, eu tenho atuado como consultora na LD Consulting. Na verdade, é uma empresa que já existe há mais de 14 anos, eu incorporei a equipe e somos especializados, então, na implementação de práticas Lean em empresas do setor de arquitetura, engenharia e construção. Ótimo.
Então, já que falamos um pouco sobre planejamento, você comentou sobre orçamentação, eu gostaria de entrar nesse universo, falar um pouco sobre planejamento, controle, e tem termos novos aí que eu tenho certeza que os nossos ouvintes nunca escutaram. Então, vamos lá. Qual que é a origem do planejamento e controle baseado em localização? Em inglês, é mais conhecido como Location Based Planning and Control, com a sigla LBPC. E a técnica de planejamento de linha de balanço, também conhecida como LOB. Qual que é a origem dessas dois métodos aí? Podemos falar assim, que são métodos de planejamento? A gente pode falar que, vou começar por aí já. Na verdade, o Location Based Planning, né, o planejamento baseado em localização, ele tem as suas origens na linha de balanço, mas ele se difere da linha de balanço, porque o Location Based, ele é um método para planejar e controlar a produção, e a linha de balanço é uma técnica para representar um plano. Então, eles têm diferenças, né? Enquanto que um é uma técnica de gráfica, né? O outro, ele incorpora muito mais ferramentas para, além de planejar, além de representar, controlar também, né? Então, as bases do planejamento e controle com base em locais foi desenvolvida ainda no início do século XX, a partir destas técnicas gráficas, por um professor polonês, que se chama Karol Adamiec. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, porque é polonês, né? E essas técnicas que ele desenvolveu, essas técnicas gráficas, elas foram sendo aprimoradas e, inclusive, utilizadas em 1929 na construção do Empire State Building. Depois, nos anos 40, a linha de balanço, a técnica ainda da linha de balanço, ela foi sendo desenvolvida pela Goodyear, que é aquela empresa que fabrica os pneus, né, a empresa americana, e foi sendo expandida, então, pela Marinha dos Estados Unidos também, que também utilizava a técnica da linha de balanço. E até hoje, né, durante as décadas de 60, 70 e até hoje, foi objeto, né, e tem sido objeto de várias pesquisas. Então, basicamente, essas são as origens, né? O Location Based, eles têm essas origens nessas técnicas gráficas, mas existe essa diferença entre um método de planejar e controlar e uma técnica que representa um plano, que é a linha de balanço. Fale um pouco, então, sobre as vantagens e desvantagens, e vamos falar um pouco sobre as dificuldades também de aplicação, tanto do planejamento e controle baseado em localização, e também da técnica de planejamento de linha de balanço. Certo. Bom, vamos começar com as vantagens aí, depois a gente fala um pouco das desvantagens também. Mas acredito que, bem, como o planejamento e controle baseado em locais, ele se utiliza da linha de balanço, porque ele é um planejamento e controle baseado em locais, ele se utiliza da técnica da linha de balanço para poder representar um plano, acredito que, sem dúvidas, a maior vantagem é a simplicidade para visualizar e compreender o plano da obra, né? A linha de balanço, ela acaba permitindo isso porque ela é um diagrama, num único plano, nós conseguimos enxergar todo o planejamento da obra, né? Na linha ali, nesse diagrama, na linha das abscissas, no eixo das abscissas a gente tem o tempo, no eixo ali das ordenadas nós temos os locais e ali no meio desse diagrama, então, nós temos as atividades distribuídas ao longo do tempo e sendo executadas em diferentes locais. Então, a linha de balanço, ela acaba nos trazendo informações de quando e onde cada atividade ela vai ser realizada. De uma forma muito rápida, nós olhamos esse diagrama e compreendemos quando tudo isso vai acontecer, né? Então, com muita facilidade, a gente pode identificar o prazo de cada uma das atividades, os fluxos de trabalho, as interferências entre as equipes em diferentes locais, como que está o aproveitamento dessas equipes, a gente consegue visualizar isso de uma forma muito rápida, o ritmo de produção, a gente consegue simular também e discutir diferentes estratégias e alternativas, né, para o sequenciamento, então, dessas atividades.
E se não bastasse tudo isso, né, isso acaba refletindo num menor tempo despendido para planejar, porque a gente consegue enxergar de uma forma mais rápida, né? E também numa possibilidade de redução de custos através de uma melhor otimização das equipes e redução dos prazos também através do ritmo, do ajuste dos ritmos das atividades. A gente pode dizer também que outro benefício, por se tratar de uma metodologia Lean, o planejamento baseado em localização, é esse tipo de abordagem de PCP, diferente das outras abordagens mais tradicionais, ele se utiliza de várias ferramentas para planejar e controlar. Então, o Location Base, ele não vai se utilizar apenas de um software, né, mas vai utilizar uma gama de ferramentas para poder, então, planejar e controlar a produção. E aí a gente tem também algumas desvantagens. Vamos falar sobre elas também. Se a gente pensar naqueles projetos cujos serviços não são muito repetitivos, que eles não têm um padrão de repetição, os projetos que não têm um padrão, porque obra residencial, um edifício, construir, né, um prédio, a gente tem muita repetição, tá acontecendo no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, mas tem obras que são muito espalhadas, elas, enfim, de repente ali uma obra industrial, algum tipo de loteamento, sem casa, só infraestrutura, às vezes é difícil de encontrar uma repetição. A gente pode encontrar, mas às vezes é difícil. E aí representar isso numa linha de balanço pode ficar um pouco poluído e dificultar o entendimento do plano. Um outro ponto também é que existe um grande número de variáveis influentes num processo construtivo, né? E então, às vezes, pode se tornar muito complexo também considerar todas essas variáveis dentro da linha de balanço. Então, no momento de fazer, precisa saber fazer a linha de balanço no sentido da gente colocar aquilo que é mais crítico para justamente não poluir esse plano, né? E, por fim, eu acredito que uma dificuldade é a própria inadequação dos programas de orçamento e controle existentes com a realidade dos canteiros e também com a metodologia da linha de balanço. Os orçamentos muitas vezes são feitos de uma forma por atividades e no planejamento baseado em localização nós temos os locais e né, temos os locais e o tempo também distribuído. Então, muitas vezes fazer esse depara das atividades para diferentes locais pode tornar também um pouco complexo essa questão da elaboração de uma linha de balanço. Na verdade, são mais informações que compõem, né, esse plano e acaba se tornando mais complexo, mas também, ao mesmo tempo, você consegue visualizar melhor o quando, o onde, né, o quanto vai ser executado, e traz uma certa segurança para a equipe de produção para executar de uma forma mais assertiva, né? Perfeito. Até para trocar ideias com os próprios funcionários que acabam entendendo muito melhor, né, o plano quando ele é mais visual. Vamos falar um pouco sobre a questão da variabilidade, né? Nós sabemos que variabilidade existe, principalmente no ambiente da construção. Tem uma pesquisa que eu desenvolvo que nós identificamos que um dos maiores problemas que nós temos dentro de canteiros dentro de canteiro de obras goianos estão relacionados com a falta de terminalidade e muito coincidência de variabilidade. Então, vamos falar um pouco sobre os mecanismos para proteger a produção do impacto nocivo da variabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os conceitos de buffers de tempo, que é algo novo, às vezes, para os nossos alunos, né, das universidades, para o pessoal da engenharia civil, de modo geral, capacidade ou estoque do PCP e Slack. Certo. Bom, bem colocado, né? A variabilidade ela é inerente ao processo construtivo e muito tempo é despendido pelos profissionais para poder encontrar alternativas para lidar, né? Então, nós temos à disposição alguns mecanismos, como tu comentaste ali, essa questão de buffer e Slack. Então, falando um pouquinho do buffer de tempo. O buffer de tempo é aquela famosa folga de tempos mortos que a gente acaba considerando dentro do tempo estimado para executar uma atividade ou entre atividades. Quando a gente coloca um tempo extra dentro de uma atividade ou entre essas atividades.
No planejamento baseado em localização, a gente tem usado muito esse tipo de buffer entre conjuntos de atividades. Então, a gente planeja as atividades sem considerar tempo morto dentro dela, mas entre um conjunto de atividades. Então, por exemplo, nós juntamos várias atividades sequenciais, depois, no planejamento, depois inserimos um tempo, né, de folga, esse tempo morto, esse buffer de tempo, e seguimos planejando outro conjunto de atividades. Caso haja algum atraso nesse primeiro conjunto de atividades, tu acaba absorvendo, então, esse tempo, essa folga, esse buffer, e não impacta no início, para evitar, né? Pode ser que impacte, mas para evitar que impacte no restante das outras atividades que vêm depois. Então, importância também disso de a gente talvez colocar esses tempos mortos entre conjuntos de atividades e não dentro da própria atividade, para a gente poder controlar elas também, de acordo com aquilo como elas foram planejadas. Em relação ao buffer de capacidade, ele ocorre quando a gente incorpora a folga, porque podemos entender o buffer, né, como uma folga, dentro da capacidade de produção das equipes. Então, esse tipo de buffer, ele considera um incremento de recurso de mão de obra ou um incremento de equipamentos para as atividades que são consideradas mais críticas dentro de um projeto. E no planejamento baseado em localização, nós também temos usado muito esse tipo de buffer, justamente para que o tempo que a atividade, ela de fato seja executada lá no canteiro, seja preferencialmente inferior àquele tempo disponível que está no cronograma. Se eu incremento um pouco a minha equipe, eu busco garantir que ela seja executada num tempo um pouco inferior àquela meta do planejamento. E em relação ao buffer de estoque, ele considera aquele estoque físico de alguns materiais, além do necessário para o momento. Ou o próprio trabalho em progresso também que nós falamos, que é aqueles locais que já estão concluídos, vários locais ali em estoque que já estão concluídos, aguardando a próxima equipe chegar. Então, isso também contribui para evitar, às vezes, algumas interrupções. Às vezes, eles representam, né, uma ocorrência de custos extras, parece uma ocorrência de um custo extra. Só que quando nós utilizamos de uma forma mais efetiva, isso pode permitir que o trabalho ele seja, de fato, concluído dentro do prazo planejado. E aumenta, então, a previsibilidade das condições de incerteza. E sobre Slack, ele é um outro mecanismo para proteger a produção do impacto nocivo da variabilidade, e a gente pode interpretar Slack como um conceito um pouco mais amplo que o buffer. Então, são muito parecidos, mas diferente do buffer, que oferece uma perspectiva bem mais técnica, bem mais mecanicista, inserimos tempos, capacidades, o Slack ele considera uma dimensão social também e informal para lidar com a variabilidade. Então, ele também pode ser chamado de folga, ele pode ser implementado através de algumas medidas planejadas ou de uma forma oportunista, né? Ou quando aquele recurso que eu estou utilizando como folga, ele não era esse o propósito original dele. Então, por exemplo, um Slack de multifuncionalidade, quando os funcionários de uma equipe eles são treinados e qualificados para exercer várias funções, além daquela função principal daquele funcionário. Então, isso é um Slack. Ele tem uma função principal, esse funcionário, mas ele foi treinado para poder executar outros tipos de serviço. E então, dentro de um canteiro, da obra, eu posso acessar esse funcionário para resolver algum problema, alguma intercorrência, quando necessário. Espaço também, um tipo de Slack, quando um local ele pode ser compartilhado, ou então ele pode ser designado para um funcionário mais rápido. Então, o funcionário, quando ele terminou de concluir a sua atividade, os seus locais, ele tem um local extra ali que ele pode executar e concluir mais uma das atividades. E a própria cadeia de ajuda também, que é uma rotina padronizada para a gente identificar uma normalidade e também propor uma solução. Então, a gente utiliza, às vezes, a cadeia de ajuda através de um andon, de um dispositivo, para justamente solicitar ajuda. Então, quando o funcionário está na iminência de parar a sua atividade, ele aciona esse dispositivo
justamente para não parar, e aí a equipe gerencial da obra, enfim, pode ir até o encontro desse funcionário e identificar qual é o problema e propor uma solução de forma que esse funcionário não pare. Então, esses são alguns dos recursos de Slack que a gente pode introduzir para justamente ir lidando com as incertezas e a variabilidade existente. Muito interessante. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre os mecanismos existentes, né? Existem mecanismos ou metodologias para gerenciar sistematicamente a ocorrência da variabilidade e incerteza no Location Based Planning and Control? Certo. Acho que a gente pode continuar usando os buffers, né, e Slack, que a gente utiliza amplamente também no planejamento baseado em localização, mas existem outros mecanismos que nós também podemos utilizar para, então, reduzir essa variabilidade. Um deles, que eu gostaria de falar, é sobre a padronização, né? A padronização é um dos mecanismos para lidar, então, com a variabilidade. Se nós pensarmos na construção civil, quando a gente fala em padronização na construção civil, o que geralmente a gente lembra, né? São aqueles... essa padronização, normalmente, ela é estabelecida por um sistema de gestão da qualidade, onde aqueles procedimentos, são desenvolvidos procedimentos padrão de execução, e normalmente eles são interpretados como uma forma fixa de executar uma atividade. Se nós pensarmos, esses procedimentos padrão, eles são interpretados como uma forma fixa e dão pouca ênfase para uma melhoria contínua. Porém, na filosofia da produção enxuta, né, na Lean Production, que ela é originária, então, da manufatura, existe uma grande ênfase da padronização dada no nível já operacional, realizada, então, com o envolvimento dos trabalhadores. Então, a padronização na Lean Production, ela é conhecida como trabalho padronizado. E é justamente esse trabalho padronizado que pode ser um dos mecanismos que a gente pode aplicar na construção civil para gerir a variabilidade, para lidar com a variabilidade. Então, o trabalho padronizado, basicamente, ele é um procedimento orientado para a ação, onde a gente define detalhadamente o passo a passo que é necessário que um trabalhador execute durante seu turno de trabalho, durante seu ciclo de operações. Então, são justamente esses procedimentos, esse passo a passo detalhado das operações que vai levar à padronização de uma atividade. E isso vai estabelecer a base para a melhoria contínua. Então, é justamente essa... a base para melhoria contínua, né? E qualidade, ela é obtida justamente por meio da participação dos funcionários no desenvolvimento da especificação das tarefas. Então, essa é a grande diferença que a gente tem da padronização sob a ótica da Lean Production. É envolver os trabalhadores para determinar um plano, né? Então, na manufatura, o trabalho padronizado, ele é um mecanismo de gestão que está na base do sistema de produção, porém, em outras indústrias, como é o caso da construção civil, o trabalho padronizado, ele é considerado um mecanismo mais avançado de gestão, justamente porque a gente vai no detalhe do planejamento. E, por favor... Não, pode continuar. Sim. Existem muitos estudos assim e aplicações práticas mais recentes que vêm mostrando justamente o benefício de a gente adaptar os elementos do trabalho padronizado da manufatura para o ambiente da construção civil, né? Então, por exemplo, na manufatura, para a gente ter um trabalho padronizado, a gente tem que estabelecer um ritmo, que é o takt time, que é o ritmo que essa atividade tem que ser executada para atender a demanda. Esse trabalho, ele tem que ter uma sequência padrão de operações, é o passo a passo padronizado das operações que deve ser seguido por um trabalhador ou por uma equipe ao longo do tempo que ele tem disponível. E também o estoque padrão, que é um outro elemento do trabalho padronizado da manufatura e que se refere a uma quantidade mínima de itens necessários para executar esse processo, permitindo que o funcionário, então, trabalhe
sem interrupções. E aí, Tatiana, talvez eu possa falar um pouco mais como que a gente faz essa adaptação, né, desses elementos para a construção civil. De uma forma bem breve, então, porque a gente não consegue extrair da manufatura e já passar para o contexto da construção civil esses mesmos elementos. A gente precisa abstrair um pouco e ver o que é necessário de fato, né? Como implementar o trabalho padronizado. Então, a gente precisa, primeiro, saber qual é esse nosso ritmo de produção, que é o takt time, e ele basicamente é aquele ritmo segundo a demanda do cliente, que pode ser entendido como um ritmo que foi planejado para cada uma das atividades no planejamento de longo prazo da obra. Então, esse ritmo, ele já está posto, ele é baseado, né, no prazo contratual do projeto. Então, cada atividade tem o seu ritmo para ser executada para que, no final, todas consigam estar dentro daquele tempo que tem que ser entregue à nossa obra, né? Só que a gente precisa ir um pouco além do TACT e estabelecer também tempos de ciclo para cada um dos trabalhadores, ou, né, para cada uma das equipes. E a soma, digamos assim, desses tempos tem que ser igual ou menor do que esse ritmo, que é o TACT. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade de alvenaria para ser executada em 10 dias, tenho 4 trabalhadores, cada trabalhador tem que ter um tempo disponível, uma meta para poder executar a sua parcela de atividades dentro de um ritmo. Um outro elemento também que nós precisamos estabelecer é uma trajetória padrão de execução, ou seja, né, os locais que cada um da equipe de uma atividade ele tem que executar para cumprir a meta dentro de um tempo TACT. Também estabelecer uma sequência padrão de operações. Então, estabelecer, além dessa trajetória, além dos locais que a equipe tem que percorrer, dentro desses locais, estabelecer uma sequência de execução. Por exemplo, uma atividade de revestimento cerâmico. Por onde que vai começar esse revestimento cerâmico? Vai ser aplicando primeiro piso, depois parede, vamos começar pelo ambiente da cozinha, depois seguir para o ambiente do banheiro. Então, isso seria estabelecer uma sequência padrão de operações. E, por fim, um outro elemento que nós utilizamos e que nós adaptamos para a construção civil é o kit padrão, nós chamamos de kit padrão. Ele é uma ampliação do elemento do estoque padrão da manufatura. E esse kit está relacionado a todos aqueles requisitos mínimos que nós teríamos que colocar à disposição da mão de obra antes do início das atividades. Então, por exemplo, o que está dentro desse kit? Os materiais, os equipamentos, as ferramentas necessárias, o tamanho da equipe para atender a necessidade de prazo, para concluir as atividades, as condições ideais de espaço e também, caso seja possível, né, incorporar o elemento do Slack dentro do trabalho padronizado. Então, esse é um mecanismo que recentemente tem sido bastante aplicado e utilizado dentro da construção civil, que ajuda a lidar, então, com a incerteza e a variabilidade, através da padronização, sob o enfoque da Lean Production, né, chamado, então, de trabalho padronizado. Eu queria agora, não, muito interessante, assim, eu ia fazer outras perguntas, mas você Sim. fez uma resposta super completa, assim, trazendo essa colaboração, né, a importância das informações e do trabalho padronizado e outras questões como suprimentos também, nas decisões de planejamento e controle baseados na localização. Eu queria agora que você compartilhasse conosco sobre suas experiências de implementações do planejamento e controle baseado em localização e do trabalho padronizado em obras civis brasileiras e chilenas, a tua experiência profissional aí com a ALD. Certo. Bom, então, a ALD, né, há mais de 14 anos que ela desenvolve soluções para os clientes em diferentes etapas de empreendimento da arquitetura, engenharia e construção, né? Então, durante esse período, como empresa, basicamente, nós assessoramos os profissionais de diferentes empresas para que eles possam, de fato, implementar as práticas Lean, como, por exemplo, o planejamento baseado em localização.
e nós chamamos muito de jornada Lean dentro das empresas, né, que tem justamente o objetivo de fomentar a inovação e a melhoria dentro das empresas. Isso, obviamente, leva um tempo, dependendo da maturidade de cada uma das empresas, né? Mas o objetivo é que durante esse período, durante essa jornada, a gente acaba, então, transferindo um conhecimento e desenvolvendo habilidades e competências para os profissionais, para os clientes, né? Isso acaba, então, tendo como consequência um aumento na produtividade, redução de perdas nos processos, redução ou garantia de prazos dos projetos e das obras, né? E nos últimos 3 anos, com aqueles clientes que já atingiram uma certa maturidade Lean, porque algo importante a se falar é que o trabalho padronizado, apesar de ele ser ele é a base da produção para o sistema Toyota dentro da Lean Production, para a construção civil, ele é uma ferramenta avançada. Então, é fundamental, né, antes de tudo, que a gente precisa primeiro consolidar, ter uma estabilidade básica, que normalmente a gente consegue alcançar com o sistema Less Planner, né, para poder implementar, então, o trabalho padronizado. Então, é isso que a gente fez muito dentro da LD com as empresas, que foi primeiro essa questão de estabilizar a produção através da implementação do sistema Less Planner, de uma hierarquização dos planos, né, de médio e curto prazo. Então, implementando rotinas aí, né, de detalhamento de planos, de remoção de restrições, envolvimento e comprometimento dos operários, dos funcionários. E aí, estabilizando essa produção, a gente consegue, então, implementar um sistema de planejamento e controle baseado em locais e depois, então, o próprio trabalho padronizado, né? Então, os resultados que a gente vem percebendo através do próprio monitoramento do trabalho padronizado dentro de algumas empresas e o feedback dos clientes são basicamente a redução de perdas que a gente tem conseguido, né? Porque o trabalho padronizado, a gente vai olhar a fundo como que cada trabalhador executa a sua atividade. Nós vamos tomar tempos e classificar os tempos dispendidos por cada funcionário entre tempos produtivos e improdutivos. Então, ali a gente consegue identificar realmente as perdas e tomar soluções para poder diminuir, né? Discutir soluções para diminuir. Com a aplicação do trabalho padronizado, a gente percebe também um aumento da produtividade, justamente porque os funcionários começam a estar padronizada, né, a sua atividade, então eles começam a repetir e aumentar essa produtividade e, por consequência, reduzir os tempos de ciclo também das atividades. A gente vê também, dentro das empresas que estão aplicando o trabalho padronizado, a antecipação dos problemas por parte dos funcionários, porque agora eles sabem o que eles precisam fazer, as trajetórias estão bem definidas, as sequências estão bem definidas, então eles conseguem prever algum problema, né, em algum local que eles estão indo trabalhar antes de entrar dentro do próprio local de trabalho. Percebemos uma menor rotação também de mão de obra, justamente porque aumenta a confiabilidade das pessoas quando existe um padrão de execução. E também uma melhoria nas próprias condições de trabalho, porque o trabalho padronizado, ele pressupõe o envolvimento dos funcionários, então nós precisamos escutá-los, ouvi-los, qual é a preferência de trabalho deles, o que eles entendem que é uma melhor forma, né, de execução do trabalho, e aí a gente acaba conseguindo, então, propor também até melhores condições ergonômicas no trabalho de cada um. Acho que é um pouco isso. Fabiana, poderia passar muito mais tempo aqui conversando com você sobre esse assunto, que me interessa muito. Eu já ia te perguntar sobre perdas, aí Sim. seria um outro episódio. Gostaria de agradecer a sua participação neste episódio, e abrir um espaço para você falar um pouco mais, uma mensagem final para os nossos ouvintes, ou alguma dica, algo que você queira acrescentar naquilo que nós já conversamos anteriormente. Certo. Bem, eu acredito que, primeiramente, assim, é importante a gente sempre entender as necessidades de um projeto, para depois a gente escolher as ferramentas que melhor vão se encaixar nela, né? Então,
acredito que, se tratando em gestão de projetos da construção, que tem alta incerteza, alta complexidade, como é o caso da construção, é muito importante a gente estar atento para fornecer uma gama de ferramentas. Então, começar por estabilizar a produção através da implementação de um sistema Less Planner, por exemplo, depois seguir para a implementação de um plano baseado em localização e, por fim, esses planos, que acabam evidenciando tamanhos de lote, tempos de ciclo, ritmos de processos. E aí, por fim, sim, partir para a implementação de práticas Lean mais avançadas, como é o caso do trabalho padronizado. Para quem tiver mais interesse também nesse assunto que nós conversamos hoje, que nós abordamos aqui, para quem tiver mais interesse também em saber como nós, da LD, implementamos esses processos dentro das empresas e das obras, então, quem quiser ter acesso também a esses conteúdos, eu convido a todos a acessarem a página da LD Consulting, ldconsulting.com.br, e também o nosso Instagram, que é LD Consulting Oficial. Nós também estamos no LinkedIn, e por esses canais vocês podem, então, acompanhar o nosso trabalho e se sentirem também muito à vontade para entrar em contato e, enfim, esclarecerem eventuais dúvidas. Ótimo. Este episódio tem um patrocínio do Fundo ABC, e para quem tiver um pouco mais de interesse e quer saber sobre inovações na construção civil, ouçam o 40º episódio, que fala sobre método colaborativo para implementação da linha de balanço, com Bernardo Etges. Mais uma vez, obrigado pela participação, e você que nos ouviu até o momento, nos siga na nossa rede social, @emconstrução.fg. Nos vemos nos próximos episódios, muito obrigada e até a próxima. Em Construção, seu podcast número 1 de Engenharia Civil.